Você pode aplaudir o Senhor Jesus para Millennium, Pastor Oz, Pastora Fernanda, Pastor Bruno, Chile. Feliz aniversário, Millennium! Feliz aniversário, 6 aninhos, 6 anos de bênção, que esse novo ciclo seja um ciclo de colheita, amém, queridos? O 7º ano é o ano da colheita, né? São ciclos de 7 anos lá na história de Israel. Então, um ano profético sobre o seu casamento, sobre a sua família, uma estação de bênção, uma estação de descanso, de renovo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem recebe, dá um glória a Deus aí. E essa noite de aniversário, eu queria ler com vocês o Salmo 119. Nós vamos ler o Salmo inteiro. Estou brincando. Esse é o maior salmo da Bíblia, gente. São 50 minutos se ler ele inteiro. 50 minutos. Então nós vamos ler aqui o verso 97 ao verso 104. Salmo 119, verso 97 ao verso 104. Eu amo demais essa passagem da palavra, porque é um texto que mostra o que acontece na nossa vida quando a Bíblia entra dentro de nós, quando a Bíblia entra dentro do teu coração. Então é um texto impressionante, que mostra o que tem acontecido aqui na Millennium nesses anos. Vidas transformadas pela palavra, não a palavra do pastor, não a palavra do homem, não a palavra de alguém, mas a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus nos ensinou isso. Então vamos ler Salmo 119, verso 97, diz assim: como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te pedimos, celebramos, ó Deus, a tua palavra e pedimos que ela encontre no nosso coração terra boa, e que ela possa crescer, frutificar em nós. Abençoe cada família, abençoe a vida do pastor Oswaldo, pastora Fernanda, sua família. Abençoe, Senhor, toda a equipe ministerial, todos os voluntários que com tanto amor têm se dedicado aqui. Ó Deus, nós somos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor, que a tua palavra está sendo pregada neste púlpito. E ó Deus, que nesse novo ano seja um ano de muito crescimento, de aprofundamento, Senhor, que possa as raízes ainda crescerem ainda mais. Nós queremos mais da tua palavra. Fala conosco, mais uma vez pedimos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Eu pedi alguns slides aqui, algumas imagens para mostrar para vocês, por favor, com o símbolo de algumas das maiores universidades. Pode colocar se for possível. Olha que interessante, aqui é o símbolo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Olha que interessante, quer dizer, pode voltar por favor. Olha aqui dentro, está vendo aqui dentro? O que tem desenhado ali? Uma Bíblia. Por quê? Porque a Universidade de Oxford, ela começou como um centro de estudo bíblico para treinar pastores, treinar missionários, e aí se tornou, o aparato construído deu origem à Universidade de Oxford, uma das mais importantes do mundo. Outro exemplo, olha só agora, próximo, Harvard. Harvard apelou, eles colocaram 3 Bíblias, olha isso, escrito Veritas, que em latim é a palavra verdade. A tua palavra
ela é a verdade. Santifica na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, quem foi Harvard? Foi um pastor, o nome dele era John Harvard, e ele organizou essa universidade no século 17 nos Estados Unidos. É a universidade que mais prêmios ganhou na história. Mais um, para aqui, ó, mais um. Cambridge, olha lá, cruz, a Bíblia. Isaac Newton, Sir Isaac Newton deu aula em Cambridge. Tá bom para você, né? Você é exigente, mas tá bom, né? Quer dizer, a Bíblia, mais uma vez, desenhada ali. E o último, olha aqui, Princeton, mesma coisa. A Bíblia desenhada lá, ó. Está escrito Velho Testamento abreviado, Novo Testamento na página de cá. Então, não está em questionamento se a Bíblia é o livro mais influente. Isso não é uma opinião, isso é um fato. A Bíblia é a compilação de textos mais fundamental e importante da história da humanidade, que deu origem às universidades, deu origem a hospitais, deu origem aos orfanatos, deu origem a casas de repouso. É o livro que transformou as constituições, as leis das nações. A grande pergunta não é se a Bíblia é o livro mais lido do Brasil. Ela é. Você sabia disso? A pesquisa mais importante sobre os hábitos de leitura do povo brasileiro se chama Retratos na Leitura no Brasil. E qual que é o livro mais lido do Brasil? A Bíblia. Em segundo lugar, muito distante, é o livro O Diário de um Banana. Sabia disso? As crianças, né, leem, é o segundo livro mais lido do Brasil, mas muito distante. Sabe qual que é a pergunta para a sua vida essa noite? Essa noite que nós estamos celebrando esse aniversário, essa noite que nós estamos aqui, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando da essência da igreja, a palavra de Deus. A pergunta essa noite é se a Bíblia está fazendo a diferença na sua vida. E para isso a gente vai estudar o Salmo 119, porque aqui nesses versos que nós lemos, o salmista ele explica de um modo muito didático o que acontece quando a Bíblia entra dentro de nós, quando a Bíblia muda o nosso coração, o nosso comportamento. Então você sabe que o Salmo 119, ele é muito bonito, ele é um acróstico, ou seja, ele é uma poesia baseada em cada letra do alfabeto hebraico. Então ele tem 22 partes, o Salmo 119. Cada parte corresponde a uma letra do alfabeto. Então começa com a letra Aleph. Aí são 8 linhas louvando a Deus com a letra, que começam com a letra Aleph. Aí vem a letra Bet. Aí são 8 linhas louvando a Deus com a letra Bet. E assim sucessivamente. A palavra tem o poder de organizar a nossa vida. Amém, queridos? Ela organiza a nossa vida. E nós vamos ler a 13ª letra, a letra Mem. A letra Mem, que é essa porção então, onde tem 8 linhas, e a primeira linha diz assim: como eu amo a tua lei. Mahat em hebraico, Mahat, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. O salmista começa então declarando não só o amor, mas um amor que leva ele a meditar na palavra. Não é ouvir por aqui e sair por aqui. Tem um monte de gente que gosta de ouvir pregação, mas a palavra, ele não medita na palavra. Por exemplo, Herodes foi um rei que gostava de ouvir pregação. Ele ouvia João Batista. Quando João Batista pregava, ele era o primeiro a ouvir no podcast Voz do Deserto. Ele ia lá, ouvia, mandava para todo mundo. Vou mandar isso aqui para Anás e Caifás, escuta isso aqui, mandava para o Sinédrio, mandava para o pessoal. Quer dizer, ele ouvia, mas o que ele fez no final? Mandou arrancar a cabeça do profeta João Batista. Por quê? Porque ele gostava de ouvir a palavra, mas ele não meditava, aquilo não entrou no coração dele. Tem gente assim. O salmista não, o salmista diz assim: como eu amo a sua lei, eu medito nela. Meditar significa a mesma coisa que ruminar, degustar. Então é assim, um alimento, quando você ingere ele, o seu organismo não vai extrair os nutrientes, não é assim? É a mesma ideia de meditar. Então é refletir na palavra, orar baseado naquela palavra.
E aí o que acontece? Você vai extrair os nutrientes espirituais da palavra. Você vai começar a assimilar a palavra. E aí o salmista então começa a mostrar as transformações, 7 transformações. Primeira transformação na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos receber sabedoria de Deus. Primeira coisa que acontece com uma pessoa que medita na palavra, ele diz assim: olha que maravilhoso, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Existem vários tipos de sabedoria na cultura hebraica. E aqui, sabedoria em hebraico é a palavra shakam. É uma palavra que aparece 27 vezes na Bíblia. Shakam, poderíamos traduzir em português como perspicácia. É uma capacidade de não ser enganado facilmente. Está dando para entender? Amém, queridos? Então os homens estão falando: eu medito na palavra e a palavra me deu perspicácia espiritual. Eu não sou enganado. Não é qualquer... O inimigo tenta me enganar, mas não consegue. Por quê? Porque eu medito na palavra. Então a minha oração na sua vida: chega de você ser uma mulher iludida, um homem enganado toda hora. A palavra vai te deixar sábio para a glória de Deus. Jesus falou assim: vocês são enganados porque não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa sem a palavra acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que fala, a pessoa acredita, gente. Eu estava uma vez num culto. Quem conhece o David Keelan? David Keelan é um cantor da igreja. David Keelan é uma bênção. E o David Keelan estava cantando assim. E ele tem um guitarrista da banda do David Keelan, é muito amigo meu, é o Roger Franco. Ele é muito legal, o Roger. E o Roger, ele é cabeludão, ele tem um cabelão assim. Aí no final do louvor, quantos foram abençoados no louvor hoje? Foi ou não foi uma bênção, né? Todo mundo chorando, igual hoje, que foi uma bênção, todo mundo no louvor. E o Roger Franco estava orando, assim, o guitarrista pôs a guitarra do lado, ele, com o cabelão assim, e ele começou a orar, todo mundo orando. Do nada surge uma mulher que sobe lá na frente e fala assim, estende a mão para o Roger, e ele fala assim: minha irmã, eis que te digo, Deus está restaurando o seu ventre, e você vai gerar filhos e filhas. E o Roger, ele é muito engraçado, né? Aí o Roger levantou a cabeça assim: só se forem filhos espirituais. Quer dizer, gente, essa profetada está procurando o útero do Roger até hoje, não achou até hoje, porque não tem útero. Quer dizer, uma mulher falando coisa da carne, quem está entendendo? Da cabeça dela. Tem gente que é enganado, que é manipulado. Qualquer coisa que fala, você acredita. Você não pode construir a sua vida numa ilusão. Você não pode construir a sua vida na areia. Você vai construir sua vida, sua família na palavra, na rocha da palavra de Deus. A palavra é um porto seguro para mim e para você. É isso que o Davi está dizendo aqui. Ele falou: eu sou shakam, eu me torno perspicaz quando eu medito na palavra. Quem que era perspicaz também na Bíblia? Salomão. 1 Reis, capítulo 4, verso 31. Diz assim: Salomão era o mais shakam, o mais sábio do que qualquer outro homem. Ninguém passava Salomão para trás. A história daquelas duas mães, uma perdeu o bebê, porque ela dormiu em cima do bebê. Aí ela foi, roubou o bebê da outra que estava dormindo. E aí quando a outra acordou, eu falei: devolve meu filho, você está com meu filho, esse menino é meu. Não, esse aqui é o meu. Não, o morto é o seu. Não, esse aqui é o meu. Chegou para Salomão. Salomão olhou assim: parte o menino no meio. Aí uma falou: é isso mesmo, parte no meio, então fica cada um com uma parte. A outra: não parte não. Começou a chorar: dá para ela, então não precisa não. Aí Salomão falou: essa aqui que é a mãe. Então a Bíblia dá um exemplo que Salomão era perspicaz. Salomão não era assim, você não enganava Salomão, ao ponto das pessoas das outras nações vinham até Israel para aprender com Salomão, porque a Bíblia diz que ninguém tinha a sabedoria que ele tinha. Deus deu a ele essa perspicácia. A minha oração é que Deus te dê perspicácia através da palavra. Entra ano, sai ano, você é iludido com a mesma coisa, acreditando em umas asneiras, acreditando em coisas infundadas, que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Sua vida fica para trás, sua vida fica estagnada. Agora, se você meditar na palavra, em nome de Jesus, você vai ter essa sabedoria.
Eu oro para que você tenha essa sabedoria na sua vida. Eu estava no Pantanal um dia desses, e aí andando assim num barquinho, e água parada. Aí eu comecei a bater na água assim. Aí o meu colega falou: não põe a água na mão, não faz isso não. Eu falei: por quê? Não é porque a água está parada que não tem jacaré. Eu já fiquei assim. Eu falei: fica esperto, Davi, não é assim. Não fica colocando a mão na água aí não. Se é que ela fica lá para sempre. Não é porque a água está parada. Eu fiquei assim. Nem olhar para a água, eu não olhei para não ser comido pelo olho. Quer dizer, em nome de Jesus eu oro para que você tenha essa sagacidade espiritual na sua vida. Sabe como é que você vai ter isso? Se você guardar a palavra no coração. Aí ele continua dizendo assim: então, agora os meus inimigos não me enganam. Meus inimigos não me enganam. O diabo tentou enganar Jesus, o adversário. Como é que Jesus venceu? Através da palavra. Aí ele diz: mas eu também tenho outra coisa. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Ele diz agora uma segunda característica: discernimento. Perspicácia, então, é essa atitude. Essa atitude de perguntar o que está acontecendo. E aí agora ele vai além. Eu tenho discernimento. Discernimento é uma clareza espiritual de você entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é verdadeiro daquilo que é falso. A palavra te dá discernimento. Então às vezes tem uma pessoa do seu lado falando um elogio aqui, e Deus te dá discernimento, e você fala: isso é bajulação. Quem está entendendo? Amém, queridos? É um discernimento espiritual que Deus te dá. Um dia o apóstolo Paulo estava pregando e tinha uma mulher berrando atrás: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só que aquele grito estava atrapalhando o culto. O apóstolo Paulo tinha um discernimento tão profundo que Deus deu a ele, que ele virou e falou assim: cala, Satanás, e sai dela, em nome de Jesus. Era um demônio na mulher. Quantos estão entendendo? Quem quer ter discernimento nessa nova estação? Discernimento espiritual, discernimento de não fazer aquilo que não agrada a Deus. E é interessante que ele fala assim: eu tenho mais discernimento que os mestres. Olha que interessante. Tem coisas que as faculdades não ensinam, só tem na palavra de Deus. Discernimento espiritual é uma delas. É algo que a faculdade não pode dar. Eu sou professor na PUC São Paulo, no FAAP, curso de pós-graduação. Estou agora como monitor, professor substituto lá na USP, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Minha orientadora no doutorado está me colocando para dar as aulas. E louvado seja Deus pelas faculdades, pelas escolas. Acabamos de falar aqui, a igreja tem tudo a ver com fundar escolas. Mas nós não podemos confundir o conhecimento dos homens com o conhecimento de Deus. Não é só porque a pessoa tem um diploma que ela tem discernimento. Quantas pessoas eu conheço que tem a cabeça cheia, mas o coração vazio? Cabeça cheia, mas o coração vazio, porque não tem discernimento. No começo desse ano, pastor Oswaldo, eu estava conversando com um homem que ele chorava. Eu fui lá na casa dele, ele chorava. Um homem, uma casa enorme. O homem, uma referência no que ele faz. 5 carros na garagem. 5 carros na garagem. E ele chorava. E ele falava assim: Davi, eu não acredito no que eu fiz. E ele falou assim: eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. Sem Deus eu sou um monstro. Sem Deus fui capaz de fazer coisas que eu não imaginava que eu era capaz. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento humano, mas não tem o discernimento. A minha oração é que Deus, sabe, nós tenhamos um batismo de discernimento de Deus na nossa vida. Sabe, um banho de discernimento. Como? Se a gente mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus, conhecer o Senhor, conhecer a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, sabe, a Bíblia, ela realiza uma transformação no nosso discernimento. Você pode abrir sua mão, sentir de orar por isso. Deus, em nome de Jesus, mostra para os teus filhos, para as tuas filhas, se tem alguma situação na vida deles que eles estão insensíveis. Dá sensibilidade espiritual, Senhor,
para decisões que vão tomar, para relacionamentos que precisam ser evitados, para viagens que não precisam ser feitas e para outras ações que têm que ser realizadas. Dá discernimento para os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos. E a Millennium diz, amém. Dá um glória a Deus aí, Millennium. Sabe qual que é a terceira coisa? Maturidade. Mas agora tem uma coisa maravilhosa, porque ele diz assim, ele falou, eu tenho mais discernimento, porque eu medito nos teus testemunhos. E no verso 100, eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço os teus preceitos. Agora teve uma mudança. Desde o primeiro verso que nós lemos, ele está meditando, tá ou não está? Ele falou, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Então eu medito na tua palavra e eu tenho perspicácia. Eu medito nos teus testemunhos, eu tenho discernimento. Só que agora ele foi além de meditar. Ele está dizendo, eu obedeço a tua palavra. Claro, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Agora ele precisa fazer o quê? Obedecer. E ele começou então a obedecer a palavra de Deus. E o que ele falou? Eu tenho agora mais sabedoria ou mais maturidade espiritual que algumas pessoas mais velhas do que eu. Percebe que na minha tradução na NVI está falando sabedoria, mas no hebraico é a palavra bin. A palavra bin aparece 169 vezes no Antigo Testamento. E é aquele tipo de sabedoria que a gente recebe quando a gente fica mais velho. Quem está entendendo? É uma sabedoria da experiência. E ele está dizendo que a palavra torna ele mais experiente espiritualmente, quantos estão entendendo? Do que simplesmente passar o aniversário. Então a palavra tornou ele mais perspicaz, a palavra tornou ele uma pessoa com maior discernimento, e a obediência à palavra está tornando ele alguém mais maduro, alguém mais firme, alguém menos superficial. A Bíblia diz que quem é imaturo é como um menino levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Um dia eu cheguei numa igreja enorme, e aí eu ia pregar no segundo culto da manhã. Então estava o pessoal descendo do primeiro culto e tinha um outro pregador. Então quando eu estava subindo assim para a igreja, eu perguntei, puxa, que bênção esse pregador aí, como é que foi o culto? A pessoa falou assim, pastor, eu não entendi nada, mas foi uma bênção. Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, mas não entendeu nada e foi uma bênção. Como que pode ser uma bênção se a pessoa não entendeu nada da palavra? Porque a palavra transforma o nosso pensamento, transforma o nosso comportamento e nos torna pessoas mais maduras. Pessoas mais maduras. Eu creio, nós estamos entrando num novo ano de aniversário aqui na Millennium, um ano novo de maturidade na sua vida. Tem coisa que não dá para você ficar reclamando. Tem coisa que é próprio para uma criança, para um adolescente já não é próprio. Tem coisa que é próprio para um adolescente, mas não é próprio para um adulto. E a Bíblia diz, a essa altura já era para vocês serem mestres lá na carta aos Hebreus. Então, em nome de Jesus, maturidade. Maturidade, ser uma pessoa então que acessa essa maturidade de Deus, como? Meditando e obedecendo na palavra. Deus vai te levantar como um líder na sua casa, como um líder no seu trabalho, como um líder na sua universidade. Uma pessoa confiável, uma pessoa que as pessoas se conectam com você, elas não sabem nem explicar, mas Deus vai trazer pessoas para você, que vão se abrir para você, sabe para quê? Vão abrir o coração para você lançar a semente da palavra nesse coração, para você entregar uma palavra para essas pessoas. Já viu gente que não conhece a Bíblia aconselhando os outros? Ela não tem nem o que falar. Quando um não quer, dois não briga. Pelo amor de Deus, gente. Já viu gente sem noção, sem maturidade? Tem gente sem maturidade. Meu amigo pastor Klaus Piragini, homem de Deus, pastor de uma igreja lá em São Paulo, igreja Kyrios. Esse meu amigo teve uma complicação na cabeça aqui, foi para o hospital, tal. Ele teve que fazer uma cirurgia. Teve uma cirurgia. Então foi uma situação muito delicada ano passado, mas pela graça de Deus ele foi restabelecido. Então o pastor ficou bom, chegou na igreja depois de um período muito delicado, muito difícil. Chegou na igreja. Quando ele chegou na igreja, chegou uma pessoa e falou assim, todo mundo feliz, ele pregou, voltou para a igreja. Chegou uma pessoa no final do culto e falou assim, pastor, aconteceu a mesma coisa com meu pai.
ele ficou bom 30 dias, depois ele morreu. Pelo amor de Deus. Está endemoniada a pessoa, não está, gente? Pelo amor de Deus. Gente imatura, ladrão de alegria, já viu gente assim? Ladrão de alegria. A pessoa vai estragando a alegria dos outros, falando coisas fora do contexto, fora da hora. Pessoas, isso é mais do que falta de noção. Tem muitas pessoas que são imaturas espiritualmente. Não sabe falar uma pessoa, não sabe consolar alguém, não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um embaixador de Deus onde você estiver, para levar luz, para salgar, sabe? Para fazer a diferença, para levar o aroma de Cristo onde você estiver. Agora, como? Se você tiver a palavra, você se torna esse ponto de confiança no meio dos seus amigos. Os meus colegas que zombavam de mim antes, na época da faculdade, muitos deles que zombavam de mim, porque eu era crente, isso, aquilo, outro, são exatamente os mesmos que pedem oração e ajuda hoje. Quando eu chego no churrasco da turma no final do ano, reúno os colegas, 20 anos atrás nós formamos, quando chega o pessoal, eu chego, eles já vão me chamando, Davi, eu preciso me confessar. Eu falo, cara, eu não sou padre, eu sou pastor, eu falo para eles. Não, mas eu preciso me confessar, porque você vai me entender, e não sei o que. E aí eu sento de um lado, e aí eu falo, e aí eu lembro disso, que às vezes você pode ficar triste, alguém está falando alguma coisa, é Deus te formando, é Deus te lapidando, é Deus te forjando, para você ser luz onde você andar. Recebe essa palavra, amém, queridos? Pessoa madura, o salmista está dizendo, eu obedeço a tua palavra, e eu me tornei alguém mais sábio, eu me tornei alguém mais criterioso, eu me tornei alguém então mais maduro que as outras pessoas. A pessoa madura, ela tem uma capacidade de resistência maior que as outras pessoas que são imaturas. A pessoa imatura está o tempo inteiro querendo atenção, a pessoa imatura está o tempo inteiro falando mal dos outros, a pessoa imatura está o tempo inteiro com inveja, ela está imatura, tem, sabe, questões de autoestima muito frágil. Deus, você vai superar isso com a palavra de Deus na sua vida. Uma dependência menor das pessoas e um amor, uma paixão maior de Deus na sua vida. Uma dependência menor do que estão falando. Você fica livre da opinião dos outros. Você deixa de ser um escravo da opinião das pessoas e passa a ser um servo de Deus. Uma serva de Deus, desprendida. Falou, o que importa é que Deus falou. Olha, você é um filho, você é uma filha. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós somos salvos, lavados, remidos. Então, em terceiro lugar, o salmista está dizendo, eu obedeço a palavra e eu recebo então essa maturidade. Vai recebendo, quem está recebendo? Quem está recebendo? Aí ele fala assim, olha o que ele vai dizer agora no verso 101. Ele continua agora com o tema da obediência, e ele diz, eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Então ele está obedecendo, está se tornando mais sábio, e ele fala, eu afasto os pés. Sabe qual que é a quarta coisa que acontece, que a Bíblia gera na nossa vida? Livramentos. Você for ficando mais perspicaz, você percebe o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, o que é o verdadeiro e o que é o falso. Aí você começa a obedecer, vai se tornando mais maduro. Quanto mais você obedece, mais livramento dos caminhos que não levam a lugar nenhum. Você para de perder tempo na sua vida. Deus te livra de situações de morte. Deus te livra de negócios que estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque você tem agora um padrão moral diante de você, livramento. A Bíblia tem placas de advertência. Tem gente que erra porque quer errar, né? É um processo de jumentização da pessoa, meus irmãos, não tem explicação não. A pessoa quer errar, ela quer fazer a coisa errada, é a iniquidade. Não é porque está enganada, não, a pessoa quer fazer, ela conhece a verdade, mas ela quer fazer a coisa errada. Ela quer fazer a coisa errada. Eu lembro quando a Maria, minha filha, era bem pequenininha. Um dia eu estava num culto, igreja do Nazareno, central de Campinas, e tem uma escadaria assim, para o púlpito. E aí ela era pequenininha, tinha 3, 4 aninhos, e ela foi, correu, e começou a pular no degrau. Eu falei, filhinha, fica quieta aqui, Maria, fica do lado do papai, só você ficar quietinha aqui, vai ter a salinha. Ela foi lá a segunda vez, e ficou pulando. Aí eu fui lá, peguei, filha, aí eu agachei, filha, fica aqui, você vai ficar aqui, ela. Aí a terceira vez ela foi lá e começou a pular. Aí, está desobedecendo, né? Aí eu peguei a última vez, falei, ó, filha, é a terceira vez que eu estou te falando,
É para você ficar aqui. Você vai ficar aqui? Você entendeu? Não é para ficar, você vai machucar, é para ficar aqui. É a mesma coisa que falar, vai correndo desobedecer. Ela foi a quarta vez, eu deixei ela aí. Agora eu deixei. Ela ficou pulando, não deu outra. Ficou pulando. Pá, arrebentou a cabeça no chão. Aí olhou para mim e fez com os bracinhos assim. Aí eu falei, tá vendo, animalzinho? Eu tô te explicando. Aí ela começou chorando, papai, eu machuquei. Eu falei que você ia machucar. Eu estou explicando. Eu estou falando que você vai machucar. Aí saí lá atrás com ela. Aí eu falei, esse dia, sabe um dia que Deus separa para você ensinar sua filha uma lição? Aí eu fiquei com ela lá na salinha, lá tá na enfermaria, o galo na cabeça, assim. O galo lá chorando. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, não falei. Falou, papai, desculpa, papai. Aí, ó, era para você estar na salinha agora. Olha lá os meninos, olha lá. Olha os meninos tomando suquinho, olha lá. Aprende, chora mesmo, vai chorar. Era para você estar lá brincando. Era para você estar feliz. As crianças estão chorando, tá vendo? O papai está explicando para você, filha. O papai está explicando. Só que esse dia, Deus falou mais ainda comigo. Porque Deus começou a falar comigo assim, enquanto eu falava com a minha filha. Deus falou comigo, é isso que eu tenho que fazer com você várias vezes, Davi. Eu falo para você não ir e você vai. Eu falo para você não ir e você vai. Eu falo para você não ir e você vai até arrebentar a cabeça. Arrebenta a cabeça mesmo. Fica sem suquinho também. Sabe quando você vai dando uma bronca no filho e é Deus dando a bronca em você? E aí eu abracei minha filha, ela chorou, filha, você não vai fazer isso nunca mais, né, filha? Pai, nunca mais. Gente, minha filha tem 10 anos, nunca mais ela foi lá ficar pulando. Nunca mais ela foi. E eu fiquei pensando isso, quantas vezes Deus, através da palavra, quer nos alertar. Não vai por esse caminho. Eu estava lendo em Filipenses 3, tem um verso que Paulo fala 3 vezes seguidas para não fazer. Ele fala assim: não se associe com os cães, não se associe com os que fazem o mal, não se associe com os da falsa circuncisão. Tem gente que lê isso e vai dar um beijo no cão com os falsos circuncisos e com o que faz o mal. Está explicando. É como se você está numa estrada, tem uma placa, não vira, 3 vezes seguida. Essa semana agora eu estou lendo, a Maria está grande, estou lendo agora, terminando de ler livro de Reis, primeiro livro de Reis com ela. Toda noite a gente lê 1, 2, às vezes 3 capítulos. Eu não leio muito também para fixar, então eu leio 1 capítulo, 2 capítulos. Ela tem o diário dela. Depois que a gente tem a leitura bíblica, ela anota o que Deus falou com ela. E a gente estava lendo a história de Jeroboão. Aí o texto é pesado, porque Deus fala assim: Jeroboão me desobedeceu várias vezes, a família dele me desobedeceu. Eu vou eliminar a família de Jeroboão da terra e vou queimar eles igual esterco. A Maria olhou assim: papai, nós vamos obedecer Deus aqui em casa, né? Eu falei: vamos, filho, nós vamos obedecer. Quem aqui quer livramentos de Deus na nossa casa? Livramentos de tristezas desnecessárias. Existem aquelas situações na nossa vida que são pedagógicas de Deus na nossa vida, mas existem dores que nós sofremos desnecessárias, pela dura serviço, por desobediência. Esse tipo de sofrimento, Deus quer nos livrar disso, amém, queridos? É o que o salmista falou: eu afasto os pés do caminho mau. Eu afasto os pés, porque ele agora está em santidade. Santidade é também uma vida de arrependimento. Arrependimento é a postura que tomamos em relação ao pecado, sabe? É virar as costas para o pecado e andar na direção do Senhor. E aí é maravilhoso o verso 102, porque ele vai dizer assim: eu não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensinas. Olha só, ele tem livramentos, ele tem perspicácia, discernimento, ele tem maturidade, ele tem livramentos e ele tem agora constância. Eu não me afasto dos teus mandamentos. Ele está pegado agora no caminho de Deus. Olha que bênção. Ele está pegado no caminho de Deus. Chega um momento na sua vida que você não tem mais o papai, a mamãe, o pastor lá o tempo inteiro falando. É você e Deus. Fala: eu estou com Deus, eu quero obedecer Deus.
Não precisa de ninguém vigiando. Caráter é quem é você quando não tem ninguém vendo. É a velha frase. Você já ouviu milhões de vezes isso. Então, constância. Você se torna aquela pessoa então madura, equilibrada, constante. Tem gente que é um alto e baixo o tempo inteiro. A pessoa acorda igual o apóstolo Paulo: já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. No almoço já virou Tomé: duvido que Jesus ressuscitou. De tarde virou Pedro: nunca ouvi falar, negando Jesus 3 vezes. E de noite traindo Jesus por 30 moedas de prata. Virou Judas. Não, nós vamos começar o dia crente e terminar o dia crente, amém, queridos? Meu cunhado é jogador de futebol, o Giovanni. Ele jogou no Barcelona, no Cruzeiro, no Manchester City, na seleção. E é muito engraçado que agora ele aposentou, né? Então ele reúne às vezes vários jogadores. E o Giovanni é crente, né? Então ele fala assim, lá no campo dele, lá ele fala: vamos fazer uma oração aqui no começo do jogo. Aí o pessoal vai e ora, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele ora para todo mundo, né? Aí durante o jogo tem uns que ficam endemoniados, gente, só pode. E bate no outro, e grita, e xinga, e não sei o quê. Aí chega no final do jogo, eles oram de novo arrependidos: perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos. Aí o Giovanni um dia falou com eles: vocês têm que ser crente durante o jogo também. Vocês são, ora no começo do jogo, ora no final do jogo, mas durante o jogo vocês estão endemoniados. Vocês têm que ser crente. Voltou. As baterias, 6 anos tem que trocar as baterias, tá vendo, meus irmãos? É profético, tá vendo? Tá renovando aqui o negócio. Dá um aplauso aí para Jesus, dá? Você vai ter constância em nome de Jesus. Constância. Ser crente durante o jogo, ser crente no começo, ser crente no meio do projeto e ser crente no final do projeto. Agradecer Deus no começo, agradecer Deus no curso e louvar Deus no final da batalha. Já viu família que vai viajar? No começo da viagem faz uma oração: Deus abençoa a viagem. Põe um anjo no pneu, um anjo no outro pneu, um anjo na estrada, um anjo no céu, um anjo na terra, um anjo... Põe um monte de anjo. Chega na praia, sai correndo e esquece Deus. Não ora agradecer Deus, obrigado, porque chegamos em segurança. Então o ser humano é assim: ele pede um continente e agradece uma ilha. Quando agradece? Tem gente que nem agradece. Tinham 10 leprosos, um voltou para agradecer Jesus, e ele era samaritano. O salmista está falando o seguinte: olha, eu agora não me afasto mais do teu caminho. Eu acordo com Jesus, eu caminho com Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nesse novo ano você não vai visitar Jesus, você vai habitar na presença dele. Habitar na presença dele. Está chovendo, eu vou para o culto. Está nevando, eu vou para o culto. Está fazendo sol, eu vou para o culto. Não depende das circunstâncias, depende de Jesus. Você confia no Senhor, alguém constante. E aí ele diz algo maravilhoso, porque ele diz: eu não me afasto dos teus caminhos, porque tu mesmo me ensinas. Agora também tem algo novo. Primeiro ele meditava, ele começou a obedecer, e agora ele tem um relacionamento com o próprio Deus. Tu mesmo me ensinas. Na caminhada com a palavra, na caminhada de oração, na vida cristã, chega esse momento que você vai ficando amigo de Deus. O pastor Bruno falou aqui no começo: o amigo Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, amém, queridos? Ele é nosso amigo. Jesus falou: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. A presença do Senhor, a intimidade do Senhor sobre a sua casa, meu irmão. A presença do Cordeiro de Deus. Comemoramos a Páscoa agora. Qual que era a diferença? Por que os primogênitos, os filhos primogênitos do povo de Israel não morreram naquele dia de destruição sobre o Egito? Porque tinha o sangue do Cordeiro presente na casa. Tinha o sangue do Cordeiro no umbral da porta. A minha oração, a presença do Cordeiro na sua família, em nome de Jesus. O salmista está falando: eu estou na tua presença, eu tenho esses livramentos, eu tenho constância. E aí em penúltimo lugar, no verso 103, olha que maravilhoso, ele diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca.
Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Em penúltimo lugar, sexto e penúltimo lugar, a palavra, ela vai te dar prazer. A palavra opera uma transformação tão grande espiritual na nossa vida, que coisas que antes eram prazerosas no pecado, vão cada vez mais tendo menos sentido. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Vai transformando o teu gosto, os teus desejos, você vai sendo feito conforme a imagem do seu Filho Jesus. Romanos 8, 29. Na caminhada cristã nós vamos imitando o Senhor, nos transformando como Ele. E aí já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Qual que era o desejo de Jesus? Jesus falou assim: a minha comida é fazer a obra do meu Pai, o que me alimenta, o que me satisfaz. A minha oração também é por isso, que você tenha cada vez mais prazer nos caminhos do Senhor. Deus se agrada disso, Deus se agrada dos seus filhos. Salomão, no final da vida, ele teve perspicácia, só que a Bíblia diz que no final da vida ele começou a desobedecer. Não adianta você ter perspicácia, ter discernimento, conhecer a verdade, se você não mergulha, se você não obedece. A Bíblia diz que quando Salomão ficou velho, o coração dele já não era inteiramente inclinado para Deus, e ele começou a se relacionar com todo tipo de mulher, e esses relacionamentos começaram a ocupar um lugar muito grande no coração de Salomão, e ele já não tinha prazer em Deus. O prazer dele estava no sexo, o prazer dele estava nas mulheres, e a Bíblia diz que por causa disso, ele se corrompeu, e começou a construir altares idólatras para agradar as mulheres dele. E ele construiu um altar para Astarote, e ele construiu um altar para Moloque. O que adianta construir o templo de Deus, se depois você vai e constrói um templo para Moloque, um templo para os demônios, um templo para Baal, um templo para Astarote? Está repreendido em nome de Jesus na nossa vida. Salomão não seguia mais o Senhor de coração íntegro. O mesmo homem que construiu, que foi lá, que orou, a Bíblia diz que Deus apareceu 2 vezes para ele, mas ele em algum momento parou de obedecer, parou de refletir, e o coração dele, o prazer dele estava em outras coisas. Pessoas que eram uma bênção, até que prosperaram. Era uma bênção, vir na igreja, ajudava, pastor, o que precisa. Aí bastou uma promoção, destruiu a fé da pessoa. Aí bastou, sabe, comprar um sítio, destruiu a fé da pessoa. Ganhou um dinheiro, fez um negócio, acertou uma vez na vida, um negócio, resultado, acabou a fé da pessoa. Não, em nome de Jesus nós oramos. Esse vai ser um ano que você vai ter muito prazer na palavra de Deus, na presença de Deus. E nós vamos seguir o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Dá um glória a Deus aí, milênio. Recebe isso na sua vida. A palavra é o que vai manter a gente firme. É a palavra. Igrejas que eram uma bênção e acabaram. Se a gente vai para a Europa, igrejas enormes, prédios suntuosos, mas não tem a presença de Deus, não tem a glória de Deus, não tem a Shekinah, púlpitos mortos, pessoas sem vida, pessoas. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor preserve vocês, conserve vocês. E como isso vai acontecer? Se nós ficarmos firmados na palavra, não nas ideias das pessoas, não nas opiniões, não nas emoções, mas no prazer. A palavra transforma os nossos desejos. E em último lugar, ele diz assim: eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso eu odeio todo o caminho de falsidade. Não tinha outro lugar para terminar o texto, que não na verdade de Deus. Para onde que a palavra te leva? Para a verdade. Ele abomina a falsidade e ele ama a verdade. Então a palavra, esse é o resultado final. Ela nos leva para a vida, e vida em abundância. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não tem nada a ver com a falsidade. Jesus não tem nada a ver com a hipocrisia. O pai da mentira é o diabo. Jesus não tem nada a ver com isso. Então a pessoa que está na palavra, ela vai se afastando da vida falsa, de mentiras, de hipocrisia. Não, se você está em busca da verdade, comece pelo lugar que merece mais atenção que qualquer outro, a palavra de Deus. Sabe, eu quero encerrar com
3 dicas bem práticas para vocês então. Primeiro lugar, sabe, leia a Bíblia de manhã. Leia a Bíblia de manhã. Ele fala, eu medito o dia inteiro na tua palavra, de dia e de noite. Tem gente que procura a Bíblia só nas noites da vida. Tem gente que procura a Bíblia só no momento da tristeza, que não tem mais o que fazer. Sabe uma coisa que é uma bênção na sua vida? De manhã, lê um versículo da palavra, lê um salmo, cante um salmo, ore um salmo. Faz isso uma semana, para você ver se não vai ser uma semana melhor do que quando você não lê. Você já eleva os seus pensamentos para Deus. Você já coloca a sua semana diante de Deus. Já vamos colocar esse novo ano que começa na presença de Deus. E a palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então aquele verso, você vai então ruminando naquele verso. Então leia a palavra de manhã. Leia um verso da Bíblia de manhã. O salmista diz, de manhã a minha oração chegou até o Senhor. A Bíblia fala que Jesus, ele acordava mais cedo que os outros. Um dia eles acordaram, Marcos 1, cadê Jesus? E ele estava num lugar longe, em comunhão com Deus, em comunhão com Deus. Esse é um segredo que em 2000 anos da história da igreja, todos os servos e servas de Deus praticaram. Cipriano de Cartago, um dos pais da igreja, que foi o instrumento de Deus na segunda grande epidemia que a igreja enfrentou, no século 3, a chamada peste de Cipriano. Por quê? Porque foi Cipriano que melhor registrou essa peste. Talvez foi varíola pelos registros, algum tipo de varíola. Cipriano era um pastor, e ele já ensinava, tem os textos dele, ele ensinava para a igreja, ser assíduo na oração e na palavra. Então, quando você vai olhar as igrejas na história que se destacaram, que foram usadas nos avivamentos, foram igrejas baseadas na palavra de Deus. O resto é tudo fogo de palha. O resto não fica. Por quê? Porque é baseado em ideias de homens. Então, número 1, quem aceita o desafio de ler a Bíblia de manhã? Vamos ler de manhã. De manhã eu quero ler a palavra. Segundo lugar, sabe? Escreva um cartão, um versículo. Escreva no caderno, sabe? Ande com uma Bíblia pequenininha. Ó. Eu tenho essa Bíblia aqui, ela vai comigo onde eu estou. Aí eu ando com a Bíblia assim até ela dissolver. Aí eu compro uma nova. Já tenho umas 10 dessas guardadas em casa. Mas tem um telefone, sabe? Põe um versículo na capa do seu telefone. Põe um versículo. Para quê? Para você meditar na palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Para você meditar na palavra. Para você meditar na palavra. Aí eu lembro quando eu estava na faculdade, na graduação, o professor estava falando lá, primeiro que eu chegava, eu escrevi um versículo que eu li, estava o tempo inteiro em cima da minha mesa, tinha um texto bíblico, às vezes eu colocava lá no quadro, né? Que os incrédulos iam para os quintos dos infernos, eu colocava lá, Apocalipse, a besta, os chifres, só para, estou brincando, eu não fazia isso não, gente, foi só para você ficar feliz. Eu colocava, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você anota. A minha mãe, ela coloca o versículo por tudo que é lugar na casa. No espelho do banheiro. A gente era menina e era muito engraçado. Quando você chegava lá no banheiro, estava lá, escrito no banheiro assim, no espelho do banheiro, um papel: filhos, obedeçam os seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Educou a gente direitinho. Nunca gritei com a minha mãe na vida. Louvado seja Deus por isso. E nunca gritei com a minha mãe. Por quê? Porque eu fui educado na palavra. Educado a obedecer da primeira vez. Educado a não responder pessoas mais velhas. Educado a nunca maltratar uma pessoa. Por quê? Porque eu fui criado numa casa que onde eu andava, até hoje, você vai na casa dos meus pais, está lá. Amar a Deus, amar ao próximo. A palavra, viver na palavra. Porque isso vai te fazer o quê? Ajudar a meditar na palavra. Sabe qual é o problema? A Bíblia você não quer ler, mas fica lendo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, atualizando paranoicamente. Você pega até vírus do telefone, vírus do computador. Quem quer ter um compromisso de meditar mais na palavra? Então, anotar a palavra. Em terceiro e último lugar, memorizar a palavra. Memorizar a palavra. O salmista está falando: eu medito na tua lei. O primeiro salmo já fala assim: o ímpio, ele vai igual palha, mas o homem de Deus, ele é bem-aventurado, porque o prazer dele está na palavra, e medita nela de dia e de noite. Então ele é como uma árvore plantada à beira do rio.
O Brasil é hoje o país que mais distribui Bíblias no mundo, Sociedade Bíblica do Brasil. Na pandemia, 1/3 das Bíblias produzidas no mundo foram feitas no maquinário da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu acabei de falar, nosso país, a Sociedade Bíblica do Brasil. Traduzindo. Agora, não adianta só o papel se ela não entrar dentro de nós, mas o Brasil está sabendo que aqui na Millennium tem um povo que está vivendo a palavra de Deus, que está cheio da palavra de Deus. Então, memorizar. Jesus, ele citou o diabo, as palavras para ele. E o diabo falava e Jesus citava para ele a palavra. Ele derrotou Satanás. Satanás está derrotado na sua vida pelo poder da palavra de Deus. Eu encerro com essa frase, sabe? A Bíblia não é apenas para nossa informação. A Bíblia é para a nossa transformação. A Bíblia não é simplesmente para você saber como é o céu. A Bíblia é para você ir para lá através de Jesus. Amém? Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos.